Lembram que eu estou falando na primeira carta de Paulo aos Coríntios? E ontem eu falei sobre aquilo que é em parte. E eu usei uma expressão até infantil, tanto anteontem como ontem, falando sobre o menino. Lembra da brincadeira de carrinho? Era uma coisa legal, mas era de criança. Olha que Paulo conclui agora no capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, texto em que ele fala sobre o amor. Quando eu era menino, lembra que eu falei ontem? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Lembra da historinha do carrinho que eu brincava? É exatamente o que ele está falando. Ele está comparando a dimensão extraordinária do conhecimento humano, da religião, da espiritualidade, dizendo, isso não é nada. Paulo estava dizendo, quando eu era menino, falava como menino. Olha que esses irmãos aqui de Corinto eram geniais para falar. Não somente na língua deles, o grego, mas também falavam as línguas dos homens, poliglotas. Mas comparado com a maturidade espiritual de Jesus Cristo, era a língua de menino. É como se o menino tivesse gago falando. Lógico que a fala é uma coisa importantíssima entre os seres humanos. Por mais que eu tenha habilidade para falar, mas comparado com a minha fala lá de cima, é coisa de menino. Paulo estava dizendo, vai chegar um tempo que eu vou deixar das coisas de menino. Eu vou ser adulto, vou falar como adulto. É como agora, quando eu chamo você para falar alguma coisa sobre igreja, ou Bíblia, ou filosofia, ou política, ou economia, isso é coisa de adulto, não é? Agora, se eu chamasse você para brincar de carrinho, de rolemã, ou soltar pipa, quadrado, papagaio, como se fala, seria uma coisa estranhíssima, porque eu teria uma atitude de menino e te convidaria com uma fala própria de menino. Paulo estava dizendo, quando eu chegar ao que é perfeito, eu vou deixar de ser menino. Olha, Paulo estava dizendo nessa carta aos Coríntios que nós devemos ser meninos na simplicidade, não meninos na malícia. Temos que ser simples como os meninos, mas adultos quando falarmos as coisas. Paulo estava dizendo que mesmo as coisas maduras de um cristão maduro, comparado com aquilo que ele vai falar lá em cima, o que fazemos aqui ainda é uma coisa meninil, de menino. Conversa de garoto, de guri, conversa de menina, de mocinha, comparado com aquilo que vamos falar das grandezas de Deus. O poeta Davi dizia, Senhor, o Senhor me deu uma língua de um poeta. A minha língua é como a pena de um escritor, dizia Davi nos seus salmos. Coisa linda, não é? Mas lá a nossa língua vai ser uma pena como uma pena divina, não de um escritor. Porque nós vamos falar das coisas que a Trindade fala, vamos falar das coisas que têm extensão de eternidade, o que não temos aqui, porque ainda somos meninos. Quando eu era menino, eu falava como menino. Que a gente possa, ao praticar o amor, começar já a treinar, a falar das coisas de um adulto espiritual, de um adulto social, de um adulto intelectual, de um adulto financeiro. A gente começa a dar os primeiros passos para a maturidade. Como isso acontece? Quando eu começo a fazer com amor ágape. E aí eu vou crescer, eu vou deixar de ser menino, até atingir a plenitude da minha maturidade, lá na presença daquele que é perfeito. Que Deus nos ajude a compreender isso e praticar isso na nossa vida. Amanhã eu te vejo novamente. Obrigado.